E aí, pessoal, bem-vindo a mais um podcast do esporte, podcast da Libertadores e da Sul-Americana. Uma noite que foi boa para alguns, para a maioria, pelo menos dos brasileiros, e não foi tão boa para o Atlético Paranaense. Vamos começar rapidinho por Sul-Americana, falar rapidinho de Galo, de Atlético Mineiro. O Galo venceu o Botafogo de novo, né? Já tinha vencido o primeiro jogo no Engenhão, 1-0, e agora venceu de 2-0, um resultado expressivo, mas que não reflete o que foi esse jogo, né? O Botafogo, o primeiro tempo, teve superioridade, foi para cima, criou chances, jogou como se estivesse em casa, né? O Atlético acho que abusou demais da questão de jogar com o regulamento embaixo do braço, né? Eles foram pro intervalo, acho que tomaram chacoalha, porque se fizessem um segundo tempo, como foi o primeiro tempo, tudo se encaminharia para no mínimo uma disputa de pênaltis, que o Botafogo iria igualar, ia fazer 1-1, ia igualar, né, a parcial dos jogos e, e pela intensidade que tinha mostrado, pela vontade, né, e até a falta de vontade do Atlético Mineiro, né, se encaminharia até para uma possível vitória do Botafogo. Fato é que o Galo reagiu, o Fábio Santos abriu o placar com um gol de pênalti e aí o Galo foi meio que praticamente sacramentou, né, a classificação, é, outras chances criadas, enfim, o jogo terminou 3-0, no jogo terminou 2-0, né, foi no agregado aí 3-0, segundo o segundo gol do Atlético já foi mais para o final do jogo com o Vinícius, então é, coisas boas e coisas ruins para o Atlético Mineiro, para o Botafogo infelizmente não deu, né? Um jogo que é, pelo primeiro tempo que fez tinha que ter sido decisivo, porque se faz um gol, se aproveita a oportunidade, é, é, o resultado poderia ser outro e a classificação poderia ter vindo, né? Mas fato é que uma derrota no primeiro jogo com o mandante pesa muito e a gente viu isso com o Atlético Paranaense na Libertadores também, jogando em casa é o momento que você tem que fazer o resultado. É o momento que você tem que confiar na sua torcida, na sua força, jogando em casa. O Botafogo não se aproveitou dessa vantagem. O Galo, no Independência, é muito forte, apesar do primeiro tempo que fez. O segundo tempo melhorou muito. E é um time que é muito promissor, né? Já vinha sendo, né, treinado pelo Rodrigo Santana, já vinha sendo muito promissor e segue sendo muito promissor. Um time muito interessante. Sempre elogiei o Galo aqui, né? Pelo menos em questão de ataque, o Galo é um time muito forte, é um time que não deve nada para ninguém, né? Na minha opinião, um time que tem um bom meio-campo, consegue criar boas jogadas e tem bons finalizadores. Então, é um ótimo time, mostra mais uma vez com esse placar aí que foi até de certa forma é, considerável, é, se a gente considerar o primeiro tempo aí que fez o Atlético Paranaense e segue vivo, né, na Sul-Americana o Galo, né? Então, parabéns ao Galo e vamos para a Libertadores agora. Vamos falar de Boca e Atlético Paranaense. Aquilo que eu falei do Botafogo serve para o Atlético também, né? O Atlético jogando em casa, Barradão, era o momento do Atlético ter vencido aquela partida para pelo menos vir para esse segundo jogo mais tranquilo, né? Eu até queimei a língua aqui, porque eu falei que ontem eu até tinha comentado, para mim a missão do Flamengo era muito mais difícil que a do próprio Atlético, e isso não se confirmou. A missão do Atlético foi muito mais difícil, né? O Atlético de longe, né? É óbvio que o Atlético não jogou sequer, eu acho que não jogou metade daquilo que eu esperava, e eu acho que todo mundo esperava que o Atlético fosse jogar. O Atlético deixou muito a desejar, mas muito mesmo. É, Cara, praticamente inexistiu em campo atlético, tá? O Boca foi superior desde do começo do jogo, desde o primeiro tempo. O Santos, o goleiro do Atlético, teve que fazer grandes defesas, teve bola tirada em cima da linha. Cara, o primeiro tempo do Boca foi um primeiro tempo para que a impressão que deixou era que se encaminhava para um cenário de um gol sofrido do Atlético, né, e uma desclassificação doída do Boca, até nas penalidades, né, porque é, cada chance que o Boca perdia que era impressionante, né, o que eu falei, teve uma aí que foi tirada em cima da linha pelo zagueiro, o goleiro fez grandes defesas e o Boca seguia criando muitas chances boas e não conseguia concluir, então parecia que é,
iria viver aquele inferno astral, cria, 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 e num lance de contra-ataque seria punido. O fato é que o Atlético não apresentou absolutamente nada, né? Eu acho que a melhor chance do Atlético talvez tenha sido do Marco Ruben, né? Uma defesa que também não foi muito difícil para o goleiro do Boca, mas o Boca insistiu, insistiu e começou aí a esboçar, né? Começou a ensaiar aí a sua vitória. O primeiro gol saiu com o Ábila, um lance que chutou forte no canto do goleiro, mas é, não sei, a sensação que eu fiquei, pelo menos, é que o Santos tinha feito aí algumas defesas um pouco mais difíceis, mas chute muito difícil, né? Chute muito forte, muito bem colocado, e o segundo gol já foi mais pro final do jogo. Aí sim, esse segundo gol era um lance que para mim, pelas defesas, lógico que não era fácil, né? Mas pelas defesas que fez o Santos, era um lance que ele poderia defender. E aí sim, esse com um pouco mais de facilidade, claro, foi pego no contrapé, ele chega a encostar na bola, mas não deu, né? O Boca sacramentou aí, fez valer a mística da Bomboneira, né? Um time muito forte jogando lá, mas eu acho que muito do que muito dessa classificação do Boca e da desclassificação do Atlético Paranaense se deve ao futebol apresentado pelo próprio Atlético Paranaense, né? O Atlético não foi nada parecido se a gente pegar aquele Atlético que foi no Maracanã jogar contra o Flamengo para eliminar o Flamengo. Ali foi um Atlético totalmente diferente. Foi um Atlético que acreditou, que brigou, que buscou o resultado que precisava, e nessa partida da Bombonera não apresentou absolutamente nada, né? A gente não viu absolutamente nada, um time sem inspiração, sem vibração, a gente não sabe o que que acontece, né? Se sentiu a pressão de jogar na Bombonera, enfim, cansaço da viagem, existem essas coisas, né? E foi um péssimo dia para o Atlético Paranaense, e isso acontece. Ontem, quando eu comentava de, de times aí como o Cruzeiro que focam mais em uma competição e acabam deixando o brasileiro de lado, eu falei, cara, às vezes você não está no bom dia, você simplesmente não está num bom dia. E isso que aconteceu com o Atlético. Eu acho que é, tinha tudo para fazer um grande jogo, eu acreditava nisso. O Atlético taticamente funciona muito bem, mas é o que eu falei, o Atlético, pelo menos na minha opinião, não apresentou metade daquilo que eu esperava, e muita gente também achava que o Atlético fosse conseguir essa classificação pelo futebol que vinha apresentando, pela sequência impressionante de jogos que vinham fazendo, jogando bem, vencendo os jogos. Então, para mim foi até de certa forma uma surpresa. Claro, não foi uma surpresa a eliminação, mas foi uma surpresa pela forma que foi. Eu esperava um pouquinho mais, mas infelizmente fica pelo caminho. Acho que fez uma campanha bastante interessante, mas claro, acabou sendo punido por perder o primeiro jogo, porque se vai para esse segundo jogo com um resultado de pelo menos 1-0, você já dá uma animada nos jogadores, né? Enfim, tendo perdido, o Boca foi muito superior, não deu chance para o azar, não jogou com regulamento embaixo do braço, não correu riscos, e foi uma vitória com um baita de uma vitória, assim como foi o Internacional. Já pego carona para falar de Internacional, que também foi fazer um jogo em casa, tendo vencido, foi meio parecido até com o Boca, né? Venceu o primeiro jogo fora de casa por 1-0, né? E no segundo jogo, jogando em casa, ganhou de 2-0. Então é meio parecido com o que foi o Boca, e foi muito parecido também os jogos dos dois times, né? A vitória do Internacional é, consciente, aproveitando a chance que teve. Claro que do Boca foi um pouco mais cagado o gol, mas enfim, a bola foi desviada, né? E acabou matando o goleiro do Atlético. Mas no segundo jogo só deu o dono da casa. E do Internacional, o jogo no Internacional foi a mesma coisa. Só deu o Internacional, o Nacional do Uruguai inexistiu, cara. Eu não consigo me lembrar, né? Vendo os melhores momentos de algum lance de perigo do Nacional. Eu realmente não consigo lembrar. Só deu o Inter, né? Desde o primeiro minuto, o Inter teve mais volume de jogo, cara, o Nacional foi presa fácil. Parecia que nem precisava vencer, parecia que foi para fazer esse jogo com o Internacional com uma vantagem de 3 gols, cara. Impressionante. Os caras com uma apatia, uma falta de energia, assim como o Atlético Paranaense. Então o Internacional muito superior mesmo, né? Muito interessante esse time do Internacional.
vem me impressionando cada vez mais, pela intensidade que esse time joga, né? Não só pela intensidade, mas pela sinergia entre os jogadores, né? Os jogadores se entendem, eles sabem o que fazer em campo, eles sabem se comunicar muito bem, né, dentro do campo, jogando futebol. D'Alessandro monstro, cara. D'Alessandro é impressionante, né? É um cara que para mim ele é decisivo, ele é importante para esse time de internacional, mas parece que ele está crescendo cada vez mais, cara. O rendimento do cara tá absurdo. E eu falei aqui, eu queimei a língua com o D'Alessandro, porque eu achei que, cara, é um cara que tem idade mais avançada. Ele não vai conseguir se jogar com muita intensidade o jogo inteiro. E não foi isso que a gente viu nesse jogo, cara. É impressionante. Parece que o ânimo da torcida, aquela pressão que a torcida faz, aquele, aquela energia que a torcida empurra para dentro de campo, parece que o D'Alessandro se alimenta disso, cara. Ele se alimenta disso, ganha mais energia, tira fôlego não sei de onde. Ele fez um partidaço ontem, não só ele, claro, todo mundo, né? O Internacional abriu o placar lá para os 15 minutos com o Moledo, né? Um cruzamento, um cobrança de escanteio do próprio D'Alessandro, e aí o Moledo fez de cabeça. Dá tranquilidade, cara. Você fazer um gol nos 15 primeiros minutos dá muita tranquilidade, ainda mais para um time que já tinha ganhado o primeiro jogo fora de casa. Então, é, é, a vida ficou tranquila para o Internacional, ficou ainda mais tranquila, né? Existe aquele esquema de jogo de fazer um gol e depois tirar o pé. Não foi isso que o Internacional fez, né? Fez o gol e continuou indo para cima. Continuou buscando mais gols porque queria garantir essa classificação de maneira tranquila, sem sofrer. E isso eu acho que foi inteligente, né, do Internacional. Já estava com uma vantagem muito boa. Não tem aquela coisa, não, não vamos correr mais risco. Não, vamos para cima, até porque o Nacional não apresentou absolutamente nada, né? E o Internacional foi para cima, chegou a ter dois gols do Nico Lopes, né, que foram impedidos e marcado impedimento e foram anulados. E o Internacional foi fazer o segundo já no final do jogo com o Paulo Guerreiro. Antes disso, eu acho que teve duas grandes chances mesmo, eu acho que do Patrick, do próprio Nico Lopes, que o goleiro do Nacional tirou em cima, né? Teve uma do D'Alessandro no segundo tempo, que ele estava sozinho, acabou chutando para fora. E o Paulo Guerreiro, decisivo, recebeu, chutou forte e matou o goleiro e fechou o placar aí, sacramentou essa classificação do Internacional, que é uma classificação que tem que ser muito valorizada, mas muito mesmo, porque o Internacional vem fazendo uma excelente campanha no Campeonato Brasileiro, a gente tem que destacar isso, tá no topo da tabela, diferente do Grêmio que está no meio, que também joga, disputa 6 competições ainda, o Internacional está lá em cima. O Internacional acabou de se classificar na Libertadores, se classificou na Copa do Brasil, então, é muito interessante esse time do Internacional, o que vem fazendo, o aproveitamento, né, essa capacidade de saber jogar as competições e de saber gerenciar esse elenco. Cara, o Odair Hellmann vem me impressionando muito, já me impressionou muito no ano passado. E à medida que o tempo passa, ele parece que vem melhorando ainda mais, está sabendo entender cada vez mais esse time e fazer esse time entregar cada vez mais, né? Então é impressionante, tá de parabéns pela campanha que vem fazendo e é um time que realmente, cara, esse é um time que é na humildade foi crescendo e é um time que realmente para mim tem total condição aí de brigar por todos os campeonatos, né? Pela frieza, por ser decisivo nos momentos importantes. Talvez o brasileiro acho que fica um pouco complicado. Lógico que está lá em cima, tudo pode acontecer, mas ficou um pouco complicado porque tem alguns clubes que estão 100% focados no brasileiro, como é o caso do Santos, que está jogando um absurdo, né? O São Paulo também foco total no brasileiro e também está com um rendimento alto, está começando a aumentar o rendimento. Então, talvez pensar em título pro internacional no brasileiro é, é um sonho um pouco distante, mas claro, tem total condições justamente porque está no topo da tabela, nas competições de mata-mata tem se mostrado um time muito forte, muito decisivo, então acho que está de parabéns, né? O trabalho que vem fazendo o Oder Helma é um trabalho, até então, para mim, absolutamente impecável, cara. É um trabalho que tem que ser valorizado e tem que ser parabenizado, porque
tá apresentando muito futebol esse Internacional, e eu tô falando de Odair Helma, mas elogiar o time do Internacional como um todo, né? A dupla de zaga do Internacional, talvez hoje, uma das melhores do Brasil, né? Superou a do Palmeiras, que não voltou bem da parada da Copa América. Hoje, acho que para mim a do Internacional é a melhor dupla de zaga. O D'Alessandro voando, cara, parece um garoto, parece um moleque jogando, é impressionante. Paulo Guerreiro, todo jogo fazendo gol, né? O cara é decisivo, ele é matador, ele tá lá para isso, ele chama a responsabilidade e ele faz o dele. Então, esse time de Internacional olho no Internacional. Eu acho que olho não só no Internacional, mas os times gaúchos que vem apresentando. Claro que o Grêmio ainda tem que jogar hoje, mas tem total condição de superar o Libertad, mas olho nos times gaúchos porque vivem um bom momento os dois times. Então, uma vitória expressiva do Internacional e coloca o Internacional, acho que num patamar muito interessante, mas muito interessante mesmo. Olho no Internacional, que agora tem também uma pedreira pela frente, né? O Flamengo se classificou no sufoco, cara. Foi nas penalidades contra o Emelec. É, eu tinha dito aqui que eu queimei a língua porque, claro, foi uma classificação difícil, mas eu achei que ia ser muito mais difícil, muito mais difícil mesmo, cara. Assim, eu achei que o Flamengo ia conseguir o 2-0 aí, na Bacia das Almas, ali no sufoco, empurrado com a torcida, porque o Flamengo mostrou diversas vezes que quando sob pressão, eles meio que acabam cedendo, né? E mais pro final da metade para o fim do segundo tempo, o time começou até a se desesperar. Então, eu achei que fosse ser um pouquinho mais sofrido. Claro que pênalti sempre é sofrido, mas o fato é que o Flamengo saiu voando, cara, surpreendeu. É, os primeiros 20 minutos o Flamengo sufocou o Emelec. O Emelec parecia que nem estava em campo. O Flamengo foi para cima, criou, abriu o placar com o Gabigol na cobrança de penalidade, uma malandragem. Eu acho que uma malandragem total do Rafinha, né? Ele cavou um pênalti. Cara, é discutível, né? Eu vi gente falando que foi, gente que não foi. Pra mim não foi, tá? Eu acho que foi muito inteligente o Rafinha. O zagueiro lateral do Emelec, agora não me recordo, foi muito inocente, cara. O Rafinha, ele deixou claro o que que ele ia fazer e o cara deixou o braço e a arbitragem acabou marcando e cara, mereceu, né? Porque soube jogar, maturidade, né? Impressionante. A maturidade que tem o jogador, a experiência que tem o Rafinha, contou muito nesse momento e é isso que o Flamengo precisava. Então acho que vale, totalmente vale. Para mim, claro, minha opinião pessoal, acho que não foi, mas é, margem para interpretação. Assim como foi o pênalti do primeiro gol do Palmeiras, é um típico lance que deixa margem para interpretação, né? E esse para mim, eu sinceramente acho que não foi, mas valeu, acho que pela experiência do Rafinha de entender o momento e de saber usar o corpo aí do adversário para cavar uma falta. Gabigol, uma cobrança muito tranquila, né? Deslocou o goleiro, fez o gol fácil. Depois o segundo gol veio também muito rápido, né? O Bruno Henrique foi até o fundo, cruzou para o Gabigol, ele fez o gol, o goleiro chegou até a espalmar, mas não deu. E aí o Flamengo foi perdendo intensidade, né? Isso é natural, porque começou muito acelerado, mas muito acelerado mesmo, e acabou até me surpreendendo, porque o Everton Ribeiro jogou, né? E até então o que eu tinha visto de notícias sobre ele dizia que ele não ia jogar. O próprio Arrascaeta também jogou, entrou nessa partida. Também era um cara que era tido como dúvida, né, e muito improvável, né, a atuação nesse jogo. Então, excelente trabalho do departamento médico do Flamengo, diga-se de passagem, né? Porque os dois entraram, o Everton fez uma boa partida, o Arrascaeta já não, mas assim, o Everton fez um partidaço. Acho que o grande destaque para mim foi o Gabigol, né? E o Flamengo coincidiu que a perda de rendimento e o crescimento do Emelec aconteceram concomitante com essa queda do Gabigol. Ele acabou sentindo, ele foi substituído. Eu acho que o Jorge Jesus demorou um pouco para fazer a substituição, porque o Gabriel já estava sentindo, ele já vinha reclamando, foi perdendo rendimento. Eu acho que ele tinha que ter feito essa substituição um pouco mais cedo para o Flamengo não perder tanta intensidade, porque mandou no primeiro tempo o Flamengo. O Emelec inexistiu no primeiro tempo, era um time que
tava fazendo muita cera, cara, os caras enrolando em tudo que era cobrança, é o goleiro, eu não sei, cara, é impressionante, esses caras não tomam cartão amarelo de jeito nenhum, velho. Era um time que estava claramente empurrando com a barriga para levar a disputa para as penalidades. O segundo tempo o Flamengo sentiu o cansaço, né? Claro, tem todo o mérito do Emelec também, que cresceu muito na partida, mas o Flamengo é visivelmente um pouco desgastado fisicamente também. É, e acabou deixando o Emelec crescer, correu alguns riscos. Claro que o Flamengo teve umas oportunidades muito perigosas também nos contra-ataques que teve, mas o Emelec foi muito superior. Acho que o Flamengo correu um risco desnecessário. Fato é que isso acabou levando para aquele clima de sufoco, de pressão. Né? O próprio, digo isso porque o Ilharão acabou tomando um cartão amarelo num lance de desespero, cara. Começou a reclamar ali, o árbitro foi lá, deu o cartão amarelo para ele e visivelmente um time que começou a ficar muito nervoso. E aí eu comecei a ficar assim, poxa, caraca, será que de novo o fantasma do Flamengo? Fato é que é, o Jorge Jesus ele aprendeu a lição do primeiro jogo. Foi um pouco mais conservador nesse segundo jogo, na sua escalação, e na cobrança das penalidades também já foi logo com talvez um dos seus principais batedores de pênaltis, que foi o Arrascaeta, né? Então, é, eu acho que ele mudou a postura, talvez o discurso também para essa cobrança de penalidade, acho que tenha mudado, né? Para ver quem ia bater, quem estava com a confiança para bater, porque o Flamengo foi impecável e mas enfim, foi muito bem o Flamengo nessa cobrança de penalidades. Não perdeu nenhuma cobrança, o Emelec perdeu duas, uma o Diego Alves defendeu, a outra o jogador sentiu, esqueci agora o nome do jogador, mas ele sentiu a pressão, acabou acertando o travessão e o Flamengo se classificou de forma merecida, na minha opinião, pelo que apresentou no primeiro tempo e pela postura do Emelec, né? Um time que, claro, melhorou muito, buscou o gol no segundo tempo, mas pelo que fez no primeiro tempo, fazendo ser o tempo todo, deixando claro que queria levar essa disputa para as penalidades, eu acho que mereceu essa desclassificação. Isso é uma coisa que faz parte do futebol sul-americano, mas eu não concordo muito. Eu não sou muito fã desse tipo de postura, de ficar. É, 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 mas claro, é as armas, né? Quando o time sabe que ele é mais inferior tecnicamente, é a arma que ele tem, para tentar conseguir uma classificação contra um time que é considerado mais forte, né? Mas isso eu acho que não prevaleceu. O primeiro tempo foi do Flamengo, o segundo para mim foi do Emelec. E mais uma vez, o Flamengo eu acho que correu um risco desnecessário. Uma classificação que foi sofrida, que tem que ser valorizada, porque foi eliminado na Copa do Brasil justamente no Maracanã, numa disputa de penalidades. Mostra que o Flamengo cresceu muito mentalmente, aprendeu muito com os erros. Acho que isso fica de balanço positivo para o Flamengo, mas tem que tomar um certo cuidado. Eu acho que classificou, se classificou, comemora, beleza, mas agora é página virada. Agora tem que olhar para frente. Você tem um adversário pela frente que é carne de pescoço. Vai ser uma pedreira para o Flamengo. Se o Flamengo tiver, como a gente viu na disputa com o Melec, tanto o primeiro jogo quanto o segundo jogo, se o Flamengo tiver essa queda de rendimento que a gente conseguiu ver, eu não sei, cara. Vai ser presa fácil do Internacional. O Jorge Jesus vai ter que estudar, vai ter que aprender a lição. E o Flamengo mostrou que soube lidar muito bem com os erros, que aprendeu muita coisa com essa eliminação na Copa do Brasil, com esses resultados negativos, né? O 2-0 no primeiro jogo. E acho que aprendeu lições muito importantes. E claro, vai tirar muitas lições desse segundo jogo e vai forte para essa disputa com o Internacional, mas tem que tomar cuidado, né? Correr riscos desnecessários contra esse time do Internacional, que tem um centroavante decisivo, é um jogo de alto risco. Então acho que o Flamengo tem que tomar muito cuidado. Eu falei aqui, os dois armadores aí, dois jogadores de armação jogaram e assim, até, claro, o Arrascaeta para mim nitidamente sem ritmo, mas foi até é, é, uma uma dualidade aí, né? Foi até estranho, porque quando o Flamengo estava com o Everton e com o Arrascaeta, o time perdeu muito rendimento, perdeu, não conseguiu criar muita coisa. Então, claro, mas mais uma vez, assim, de certa forma uma ironia, mas eu acho que fica aí
para se prestar atenção, né? Mas claro, também o Arrascaeta sem ritmo de jogo, voltando de lesão, vai aumentar, vai melhorar o rendimento. Acho que precisa ter uma sequência. Mas parabéns aí ao departamento médico do Flamengo que recuperou seus jogadores, dois jogadores muito importantes, fundamentais, fundamental aí para esse elenco e segue forte, cara, segue vivo. Acho que o Flamengo segue com a moral lá em cima agora, depois de uma classificação nos pênaltis. E vai ser um partidaço, né? A expectativa que eu tenho é que seja um partidaço e uma classificação que vai ser é, suada, muito suada mesmo, tanto para Flamengo quanto para Internacional. Vai ser muito difícil, mas claro, o Internacional acho que vem num momento um pouco melhor que o Flamengo. Então, é, os dois times vão ter que se estudar muito bem e o Flamengo eu acho que vai ter que estudar muito mais, porque eu acho que cometeu muito mais erros ao longo do percurso, né? Mas claro, mais uma vez, o que fica de positivo é que se mostrou um time que soube aprender com os erros e melhorar e crescer com isso. Hoje tem jogo do Grêmio, é o último brasileiro aí que é o último jogo aí dessas oitavas de final da Libertadores. Daí sai o adversário do Palmeiras. E se o Grêmio passar do Libertad, que está em boas condições de conseguir isso, a gente tem uma final brasileira garantida, hein? Então vamos ficar na torcida, né? Se passar também vai ter uma parada dificílima. É tanto o Palmeiras quanto o Grêmio, porque vão se enfrentar. Então fica aí na expectativa aí para se ficar na torcida aí para essa classificação do Grêmio. E amanhã a gente volta para comentar um pouco. Hoje também tem Corinthians na Sul-Americana. Corinthians também que encaminhou muito bem a sua classificação. E vamos ficar na torcida também para o Corinthians, que se passar vai ter uma pedreira aí, vai ter o Fluminense pela frente. E jogo bom, cara, jogo bom. E vamos ficar na torcida pelos brasileiros, tanto na Sul-Americana quanto na Libertadores. Amanhã eu volto, comento esses últimos jogos e final de semana, claro, vamos tirar um descanso, assistir o Brasileirão. Semana que vem a gente volta para falar um pouquinho mais. Deixo o meu convite de novo. Comenta aí embaixo. Quiser falei alguma besteira, queimei a língua, pode comentar também, cara. Pode tirar sarro. Comenta aí se eu falei alguma bobagem. Quiser que eu fale de jogadores, campeonatos, enfim. Deixa aí o seu comentário, a gente vem, debate, né? Sempre bom debater um assunto novo. Beleza, galera? Valeu, um forte abraço e até a próxima. E até amanhã.